Bom, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? E esse é o nosso tema, a tecnologia e a comunicação em tempo real. Tá? E eu vou falar para vocês da, co- da, da StartMob e também vou falar dos problemas que acontecem hoje em dia, que envolvem tecnologia, comunicação e tempo. Então, são problemas que ocorrem aí desde que o mercado imobiliário existe, e eu vou estar falando sobre isso daí. Tá? E depois eu vou, claro, vou falar sobre as soluções, né? Porque não adianta falar só dos problemas. O que é a comunicação em tempo real? Bom, essa pergunta é muito fácil responder porque está acontecendo nesse exato momento. Porque essa palestra está sendo transmitida ao vivo na internet, ou seja, está transmitida em tempo real. Então, no mesmo tempo que vocês aqui estão me assistindo, a pessoa na internet, seja lá onde ela estiver, ela também está me assistindo. Então, isso é o tempo real. Tá? E tempo, hoje em dia, é uma coisa que realmente falta para todo mundo. Né? É uma coisa que todo mundo precisa, mas ninguém tem. Né? Então, hoje em dia, se você, por exemplo, se você perguntar na rua para alguma pessoa, o que mais falta para você aí? Claro que ela vai responder que é água. Jamais ela vai responder que é tempo. A água é uma coisa realmente... Mas a questão, realmente, a pessoa, hoje em dia, o problema mesmo é tempo. O tempo está ligado a dinheiro. Né? Aliás, a primeira pessoa vai falar que o problema é dinheiro. Mas tempo é dinheiro. Então, a gente vai falar disso daí hoje. Outra questão é essa. Qual foi a evolução tecnológica no mercado imobiliário, tá? Desde que você conhece esse mercado? Evolução ou revolução? Porque existe uma diferença entre evolução e revolução. E é muito simples. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Digamos que a Rua Pamplona aqui, eu nem sei que direção, mas a Rua Pamplona, daqui a, sei lá, 50 anos atrás, ela era de pedra, né, e barro, por exemplo, a própria rua mesmo. Eu não lembro como é que era, mas era, né? Então alguém resolveu do desenvolvimento urbano, falou, não, vamos colocar um asfalto aqui, vamos melhorar essa via aqui, porque, né, para melhorar. Então isso é uma evolução. Porque você não mudou o padrão, você não mudou a estrutura. Ela ainda é uma rua. Ela não deixou de ser uma rua e os carros passam da mesma forma. Você só mudou a pavimentação, entendeu? Então você fez uma melhoria. Isso é uma evolução. Uma revolução seria, por exemplo, daqui a 50 anos, né, de 2015 para daqui a 50 anos, alguém resolve e fala assim, não precisa mais de rua, não precisa de avenida, não precisa de rodovia, estrada, nem nada. Nós vamos fazer o seguinte, os carros vão voar, vão passar por cima dos prédios, não precisa mais de rua, avenida, nem nada. Então, isso seria uma revolução, porque você teria que mudar, sei lá, o departamento de tráfego, de tráfego aéreo e tudo mais, então, isso seria uma revolução, né? Uma revolução, no caso, do departamento de transportes. Então, qual foi a evolução que até hoje em dia, né, que você vê aí no mercado imobiliário, que você já viu? E você pode conceituar para mim uma evolução no mercado? Por exemplo, hoje em dia você tem os seus sistemas imobiliários, né? Vocês podem cadastrar imóvel, podem cadastrar as FAQs, né, que são as fichas de atendimento ao cliente. Vocês cadastram, vocês mandam para o site, mandam para o portal, mandam para todos os lugares. Então, você pode falar, não, isso foi uma evolução. Eu tenho um controle do que acontece no meu escritório, na minha vida, né, na minha vida profissional. Então, isso seria uma evolução. Foi uma evolução, de fato, mas, por exemplo, eu estou dizendo dos processos que ocorrem antes, né, disso acontecer, antes de você, porque para você cadastrar um imóvel no seu sistema, primeiro você precisa captar esse imóvel. Para você cadastrar uma FAQ, por exemplo, primeiro você precisa que o cliente entre em contato com você. Então, são desses processos que vêm antes de você ter alguma coisa no sistema. E aí, você pode me dar um segundo conceito de evolução, que seria o quê? Hoje em dia, os imóveis estão na internet, né? A maioria das pessoas procura imóvel na internet, né? E hoje em dia está tudo na internet. E aí, o que aconteceu? Antigamente, como é que a pessoa procurava imóvel? Revista, jornal, meios tangíveis a pessoa procurava imóvel, né? Não existia internet. Então, ou na sua imobiliária, né? Antigamente tinha aqueles quadros de giz, né, que você colocava, né, você escrevia lá o imóvel no giz,
ou tinha aquelas plaquinhas que você colocava as letrinhas, né? Tinha muitos... Ainda tem, então. Mas então, essa era uma forma mais viável, né? Antigamente. Aí veio a internet e, basicamente, empurrou, não só o mercado imobiliário, mas empurrou todo mundo para a internet, né? Foi todo mundo para a internet. Se você pode falar, não, isso foi uma evolução, né, no mercado imobiliário. Foi uma evolução, sim, mas, assim, os processos ainda são os mesmos. Por exemplo, você mudou o meio, mas você não mudou a forma. Tá? O cliente procura, ele ainda tem que procurar imóvel, da mesma forma. E o corretor ainda tem que anunciar da mesma forma. Porque, por exemplo, antigamente o cliente olhava no jornal, agora ele olha na internet. Então, ele mudou só onde que ele está olhando, né? Mas a forma ainda é a mesma. Certo? Então, a gente vai falar hoje dessa revolução, porque nós mudaríamos, seria o padrão, seria a estrutura de tudo como acontece. Tá? E para vocês verem, agora nós vamos ver os problemas vividos atualmente pelos integrantes do mercado imobiliário, ou seja, que é os proprietários, os corretores e os clientes. Certo? Esses são os principais integrantes. Né? Então, nós vamos ver do olhar, da visão de cada um. Certo? Porque todos, né, a maioria aqui é corretor, se vocês verem os problemas que acontecem com a corretagem. Né? Então, a gente vai ver onde que os problemas que ocorrem em cada aspecto de cada integrante. E eu vou começar no proprietário. Tá? Bom, proprietários, digamos que eu sou um proprietário, você é um proprietário, vamos se colocar no lugar dele. Você quer vender um imóvel, certo? Você quer vender um imóvel, o que você faz? Bom, eu vou na imobiliária mais próxima que tem do meu imóvel, eu vou cadastrar meu imóvel lá. Aí eu vou lá, falo com o corretor, eu faço um procedimento, né? Ele cadastra meu imóvel, faz tudo lá o procedimento, e depois eu, né, sou proprietário, quero vender mais rápido possível com o melhor preço. E aí eu vou em outra imobiliária e faço o mesmo procedimento. Né? Faço o mesmo procedimento, ele vai lá, me cadastra o imóvel, né, faz o cadastro e tudo mais. Tudo bem. Aí, digamos que eu vou numa 5 imobiliárias. Eu vou numa 5 imobiliárias para deixar o meu imóvel para vender. Certo? Então, isso já me tomou um tempo. Eu já tive um tempo para poder deixar com todo mundo, com todos esses corretores. Aí você pode me dizer assim, não, ele pode fazer isso na internet. Sim, ele pode fazer na internet, mas o procedimento vai ser o mesmo. Por quê? Ele ainda vai ter que achar as 5 imobiliárias mais próximas do imóvel dele e, mais ainda, vai ter que cadastrar o imóvel dele 5 vezes, em 5 sites diferentes, digamos que ele achou esses 5 sites. Certo? Então, esse é um dos problemas que acontece na vida do proprietário, né, em relação a deixar o imóvel para vender. Tá? Outro problema é o seguinte, eu quero atualizar o valor, né, desse imóvel, certo? Eu deixei lá um mês lá com os 5 corretores imobiliários e eu quero atualizar o valor desse imóvel. O que eu faço? Eu tenho que entrar em contato com todo mundo e atualizar esse valor. Tem que entrar, é lógico, né? Todo mundo sabe que normalmente no ramo imobiliário, normalmente o proprietário não faz isso. Geralmente essa atualização é feita pelo próprio corretor, né? Ele que vai lá e atualiza, fala, você está vendendo ainda? Qual que é o preço? Tal, você que atualiza. Mas normalmente, se o proprietário é do interesse do proprietário também, fazer essa atualização. Então o que ele faz? Ele tem que entrar em contato com todo mundo. Ou se eu quero, por exemplo, trocar, não quero mais venda, eu quero locação, quero alugar meu imóvel. É a mesma coisa, eu vou ter que ter esse procedimento, vou ter que disponibilizar de tempo e vou ter esse problema de comunicação aí, porque eu vou ter que utilizar de e-mail, alguma coisa, para poder fazer essa atualização. Então, esse é um dos problemas que o proprietário tem. Certo? Agora vamos falar dos problemas do corretor. Problemas que o corretor, hoje em dia, tem no mercado imobiliário. Bom, digamos que você é corretor, né? Você é corretor mesmo, né? Então, assim, eu sou corretor também, né? Assim, eu não atuo mais, mas já sou corretor. Eu, desde os meus, acho que 13 anos,
14, eu já trabalhava no mercado, não trabalhei com corretor, mas eu iniciei como office boy imobiliário, depois passei auxiliar administrativo, então eu já passei em todos os departamentos de imobiliário, depois fui corretor, então estamos tudo em casa aqui. Então, assim, digamos que você é corretor, aí você... Qual é o maior problema hoje em dia do corretor? Captação. Captação, normalmente, é um problema, assim, porque... Por que normalmente é um problema? Principalmente para iniciante, né, no mercado imobiliário. Porque não existe um padrão para captação. Se você chegar para um corretor e perguntar, falar, como é que você capta imóvel? Para começar, para você conseguir extrair essa informação, vai ser difícil. Mas você pergunta, como é que você capta imóvel? Ele vai dar uma informação, ele vai falar, eu capto assim, assim, assim. Aí você pergunta para outro, eu capto assim, uso internet, uso isso, Google Maps e tudo mais. Então, você não tem um padrão, não tem você chegar e falar, não, se capta imóvel assim, é assim que capta e acabou. Entendeu? Então, não existe, cada um tem a sua forma de captar imóvel. Claro que vocês podem dizer para mim que isso é um know-how de vocês, né? Um conhecimento específico de vocês. Sim, é um conhecimento específico, mas, por exemplo, para iniciante ou para muitas outras pessoas, ainda é um problema, entendeu? Porque você não tem uma integração, um padrão, uma coisa, sabe? Uma forma real de fazer isso. Outro problema também é no caso do atendimento, do anúncio. Você vai anunciar um imóvel, certo? Você pega lá seu imóvel e coloca no portal, no seu site, tudo mais, certo? Você anuncia lá, está lá o imóvel, e você precisa o quê? Você fica esperando o contato do cliente, certo? Você não sabe quem está procurando imóvel, onde que está procurando, que tipo de imóvel. Você só sabe que o cliente está procurando imóvel quando ele entra em contato com você, porque ele viu o seu imóvel. Mas imagina se fosse o inverso. Se o cliente colocasse no portal o imóvel que ele quer e você pegasse o seu imóvel, que você tem na sua carteira, e mandasse para ele. Seria muito mais simples, porque para começar, você ia desabilitar a questão de buscar imóvel. O cliente não ia precisar de mais buscar imóvel. É você que ia mandar o imóvel para ele. Então, a gente vai falar disso daí daqui a pouco também. Bom, problema dos clientes. Esse é um dos problemas dos corretores, né? Agora, os problemas do cliente. Bom, vamos colocar no lugar do cliente agora. Eu sou cliente e quero procurar um imóvel. A primeira coisa que eu sei é que eu não tenho tempo. Digamos que eu trabalho das 8 às 18, de segunda a sexta, então eu não tenho tempo. Eu procuro à noite ou nos finais de semana. Tá? E, normalmente, se você for analisar os seus e-mails que você recebe, você vai ver que as datas, né, a hora que o pessoal manda para vocês os contatos, normalmente não é horário comercial e não é na semana, geralmente é final de semana. Então, você vai reparar isso. E muitas vezes te ligam no seu escritório, para você, e alguém chega e fala, aí você fala, você está procurando imóvel para você mesmo? Não, é para minha tia, para minha mãe, para minha sogra, alguma coisa. Porque ninguém tem tempo para procurar imóvel. Né? Você está lá você não tem tempo, você trabalha. Então, esse é um dos primeiros obstáculos que o cliente tem, né? na busca do imóvel. E aí, vamos lá. Digamos que ele está lá procurando à noite, certo? Ou no final de semana, e ele acha 10 imóveis que ele achou bacana. Pô, achei bacana esses 10 imóveis. E aí, em todos os lugares, portais, sites, ou seja lá onde for, você tem um contato do lado do imóvel, falando para você deixar o seu telefone, seu e-mail e a sua mensagem. O que você quer saber desse imóvel. Né? E é o seguinte, eu achei esses 10 imóveis, eu vou ter que fazer isso nos 10 imóveis, certo? Eu vou ter que pegar e colocar minha informação e saber o que eu quero nesses 10 imóveis. E uma coisa é certa, a resposta não vai vir em seguida, a resposta não vai vir em tempo real. Né? Não vai ser no momento que eu estiver perguntando alguma coisa do imóvel que eu vou receber essa resposta. Normalmente, vou receber no dia seguinte, né? ou de manhã, ou à tarde, entendeu? Então, às vezes, demora um tempo para você receber essa resposta. Né? Então, esse é um dos problemas do cliente também. Outro problema do cliente, eu já vi várias reclamações na internet, e no meu tempo de experiência também, nessa área, muitas reclamações do quê? O cliente está procurando um imóvel e
E digamos que ele está na rua procurando imóvel. Ele está com o carro dele lá e ele vê uma placa do imóvel. Pô, achei legal esse imóvel, vou ligar para a imobiliária. Ele liga para a imobiliária e quer saber o valor desse imóvel. Aí, exato. O corretor, a pessoa pega os dados, fala qual que é o seu telefone, o seu e-mail, ou, né, o que você quer saber e tal. Aí você dá todos os dados e essa resposta não vem na hora, entendeu? Então o corretor vai te retornar, entendeu? Mesmo que a pessoa passe para o corretor no mesmo instante, eu já tive um obstáculo no caminho, que é deixar meus dados. E eu sei o que vocês estão pensando, vocês estão falando, provavelmente, isso é um controle. Eu até concordo com esse controle. Por quê? Pode ser um cliente, um corretor se passando para um cliente para obter a captação, né? Tranquilamente. Pode ser também, você precisa, às vezes, desse contato, para quê? Para você, de repente, aparece um imóvel no perfil que aquele cliente está procurando, parecido com aquele que ele estava vendo, e aí você manda também, certo? Você envia esse imóvel que você tem para ele. Então, serve uma situação de controle também, para você ter esse controle, certo? E, bom, só que não se esqueça que a gente está na pele do cliente, né? Então, o que você acha de tudo isso? De você tentar obter uma informação na hora, só que você não tem essa informação na hora. É a mesma coisa que você está no supermercado, e aí você vê um produto, e aí você vê embaixo um valor de um outro produto. Aí você, nossa, não é esse valor aqui, né? Isso aqui é outro produto. Aí você pega o produto e vai na maquininha para ver o preço. Aí a maquininha está quebrada. Você, putz, como é que eu vou saber o preço daqui? Então, essa é a sensação do cliente na hora que ele quer saber o valor do imóvel. Entendeu? Então, eu acredito realmente que deve existir um equilíbrio entre controle e burocracia, certo? Digamos que a gente tem uma linha aqui na horizontal, certo? E daqui para baixo, você tem o seu controle. Daqui para cima, você tem a burocracia, uma coisa chamada burocracia. E no momento que você passa essa linha, você transformou seu controle em burocracia, certo? E eu não estou falando, não estou falando assim, não, mas isso aí é um problema de fulano, um problema de ciclano. Não, isso é um problema de mercado, certo? E é um problema exatamente que envolve tempo, tecnologia e comunicação, entendeu? Então, uma história sempre tem dois lados, né? Então, é por isso que precisa ver a situação dos dois lados para ver como que se resolve esse problema, certo? Bom, e foi exatamente isso que a StartMob fez. Então, eu vou apresentar para vocês agora a StartMob, como que a gente pensou em todos esses problemas para poder resolver essas questões, certo? Aqui você tem o site do sistema e embaixo como funciona, tá? Caso você... Porque hoje eu vou mostrar para vocês, provavelmente não vai dar tempo de mostrar tudo como que acontece, certo? Mas eu vou mostrar uma boa parte, aqui você pode ver outras coisas, certo? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês, a câmera pega aqui, né? Eu vou mostrar para vocês, essa aqui é a tela, certo? Da StartMob. Então, provavelmente... Você deve estar falando, não, mas pô, você quer me vender alguma coisa? Não, a StartMob é de graça, tá? Isso é um fato, e no final da palestra eu vou falar para vocês por que ela é de graça, certo? Então, essa é a tela quando você entra no site. Aqui, se você for cliente, você se cadastra como cliente. Se você for corretor, você se cadastra como corretor. Tá ok? Bom, primeira coisa que acontece quando você entra, você tem essa tela, tá? Eu até coloquei ali, corretor fulano. Você tem essa tela. E aí, quando você entra, a primeira coisa que você coloca aí é a região de atuação, certo? Eu coloquei aqui cidade São Paulo e Jardim Paulista. O estado ele vem de lá do seu cadastro. Quando você cadastra o imóvel, você já pega o estado, certo? Aí você pode colocar as cidades e bairros que você tem atuação, tá? Aqui você muda tranquilamente para bairro. Você pode colocar quantas cidades ou bairros você quiser, tá? Aí, se quiser colocar mais bairro aqui, não tem problema, tá? A gente colocou esses aí para poder dar o exemplo para vocês. E eu já vou explicar para que serve essa região de atuação.
E também tem uma região de preferência, que é basicamente a mesma coisa, só que a diferença é que você pode colocar o estado, você pode colocar a cidade, pode colocar bairro da mesma forma, tá? Que você escreve o nome do estado e ele simplesmente puxa aqui, tá? Então não tem problema, aí você pode colocar a informação. E eu já vou explicar para vocês. Bom, essa é a tela do corretor. Essa é a tela do cliente, certo? Essa aqui é a mesma coisa que tem nos portais normalmente, tá? Tem o portal. A diferença é que aqui você tem uma especificação. Você pode especificar exatamente o que você quer. Não é só uma busca. Você chega a falar, escrever, eu quero nesse estado, quero uma finalidade e tal. Não é uma busca simples. Você pode escrever aqui exatamente o que você quer. Uma coisa que você não consegue falar isso na internet, né? Se você estiver fazendo uma busca de imóvel. Quando o cliente entra, ele também tem que preencher a região de preferência. E eu já vou explicar a preferência e a atuação para vocês. Tá? Bom, primeira coisa aqui que eu vou explicar para vocês é como captar imóvel aqui. Tá? Captar imóvel. Aqui tem uma área do cliente, certo? Tem uma área do cliente aqui e a área do proprietário. Tudo dentro da plataforma do cliente. E aí eu vou cadastrar o meu imóvel aqui. Tá? Vou cadastrar o imóvel na Start Imóvel. Aqui eu coloco se é um lançamento, se é novo, se é usado. Tá? Digamos que seja novo. Venda, vou colocar que é uma casa. Vou colocar o CEP da Jardim, né, da Pamplona. Vou colocar aqui informação. Tá? Digamos que... E aqui eu vou colocar a área total, a área útil e a área total. Aqui eu vou escrever os detalhes do imóvel. Tá escrito não inserir dados pessoais nesse campo. Eu vou explicar para vocês como isso acontece. Por que isso também. Então, eu posso colocar qualquer coisa aqui, tá? Uma descrição mais detalhada. Tá? Eu vou escrever com piscina aqui, que eu vou colocar o valor. Tá? Digamos que eu estou pedindo 500 mil, que aqui os imóveis são caros. Né? E aqui eu coloco as fotos. Tá? Eu vou colocar umas 3 fotos aqui. Tá? Vou escolher a capa. Digamos que eu quero essa capa. Isso aqui é um termo. O que é esse termo aqui? É o termo de intermediação. Provavelmente é o mesmo que você utiliza no seu escritório, porque esse aqui é um modelo do próprio modelo do Cresce de São Paulo. Tá? E a gente adaptou aqui para o nosso sistema. Tá? E aí ele tem que ler e aceitar esse termo para poder intermediar, para poder fazer com que os corretores captem esse imóvel. Né? Então, eu cadastrei o imóvel. Bom, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte. Esse imóvel está disponível na Start Imóvel? Não. O cliente que fizer uma busca, aí, por exemplo, ele vai achar esse imóvel? Não, de modo algum. O cliente tem contato com o proprietário? De forma alguma. O cliente tem contato com o cliente? Não. Então, a única comunicação que tem aqui é cliente-corretor. Tá? E o proprietário, claro. Então, para onde que foi esse imóvel, então? Essa aqui é a minha área do corretor. Note que eu recebi uma notificação ali em cima. Certo? Essa notificação aqui, o que é? Cadastrei o imóvel, você gostaria de solicitar a captação? Essa pessoa cadastrou o imóvel, esse imóvel aqui. Aí você clica e aparece o imóvel aqui. Certo? Esse imóvel aqui, aparece o endereço, claro. Só aparece o endereço só aqui para você na captação. Você clica e vê o imóvel. Tá? Aqui tem os dados do imóvel, tem as fotos, tá? Que você pode ver as fotos do imóvel. Tá? E, bom, por que eu recebi esse imóvel? Porque minha região de atuação é Jardim Paulista. Tá? Então, a partir do momento que você coloca a sua região onde você trabalha, você recebe todos os imóveis que são cadastrados nessa região. Então, se você trabalha, por exemplo, no Butantã, você vai receber todos os imóveis de clientes que são cadastrados lá. Então, você não tem esse trabalho de você ir captar o imóvel. O imóvel vem até você, e sem problema. Certo? E você clica aqui em solicitar uma captação. Tá? Você viu o imóvel, aqueles dados lá, que estava lá em não colocar dados pessoais, ele vem aqui. Ó. Tá? Ele vem aqui. Então, você vai captar um imóvel? Você não vai captar um imóvel que o proprietário colocar dados pessoais dele aqui. Claro que não. Então, o que vai acontecer com esse imóvel? Você não capta o imóvel e o imóvel fica simplesmente sem utilidade no sistema.
Ele só vai aparecer na Start Imóvel a partir do momento que tiver um corretor trabalhando nesse imóvel. Tá? Então, você solicita a captação aqui. Pronto, pedido enviado. O que acontece? O cliente recebeu uma notificação também. Falou, ó, gostaria de trabalhar no seu imóvel. Esse corretor quer trabalhar nesse imóvel. Você clica aqui. Ó, gostei desse corretor, fui com a cara dele. Deixa eu ver o perfil dele. Bom, então o perfil dele aqui. Tá? Tem o CRES, tem os dados que ele tem, tá? Endereços, imobiliário e tudo. Tá? Deixa eu ver a região de atuação dele, deixa eu ver preferência, deixa eu ver que imóveis que ele tem. Tá? Então, você pode ver tudo isso daqui. Esse corretor autêntico é uma autenticação que nós na Start Imóvel fazemos. Até muitas vezes o corretor pergunta, tá, mas por que eu tenho que colocar meu CPF no cadastro? Exatamente por causa disso, porque não tem corretor só de São Paulo, senão seria muito mais fácil. Mas como são corretores do Brasil inteiro, tem lugar que é mais difícil da gente fazer essa autenticação. E essa autenticação ela é feita minuciosamente. Né? Então, a gente vê mesmo se o corretor é ele mesmo. Certo? E aí aparece esse corretor autêntico aqui em cima. Bom, gostei desse corretor aqui, vou aceitar ele. Aí você vem aqui na página do corretor. Pronto, ele está aqui, aparece aqui, ó, aceitei sua solicitação de captação. Seu imóvel tá o imóvel que você captou está na sua carteira de imóveis, certo? Está em imóveis captados. Tá? Pronto. Você captou o imóvel, você clica aqui, vê o imóvel. E está aqui o imóvel. Aqui está você, que você captou o imóvel, está aqui os corretores responsáveis sobre esse imóvel. Então, se o cliente for entrar em contato, ele está aí para ele poder falar com você, certo? Aí você fala, tá, mas eu preciso saber mais informação desse imóvel, preciso saber onde está a chave, onde que está, como é que eu faço para ver esse imóvel, tá? Tudo bem, sem problema. Você clica aqui e conversa no chat com o cliente. Você pergunta para ele aqui, faz essa pergunta, você não precisa ligar para ele nem nada, você pode até perguntar o telefone dele aí sem problema. Então, você não tem essa questão. Então, essa foi a captação. Eu vou cadastrar um imóvel. Tá? Você, corretor, tem um imóvel lá, tá? Que você não captou, você vai cadastrar ele na Start Imóvel. Aí você coloca os dados do imóvel, né? Digamos que seja um imóvel para venda, né? Um apartamento. Vou colocar também o CEP da Pamplona, certo? Esse cadastro aqui ele é muito simples, tá? Ele é curtíssimo. Se você Tanto que é só você ficar dando tab, sabe? Esse tab do lado aqui, ó. É só você dar tab, colocar o número, dar o tab, colocar o número, dar o tab. Então, ele é muito simples, não precisa de você ficar... A intenção aqui é o seguinte, é ter menos informação do imóvel. Para quê? Exatamente para o cliente entrar em contato com você pelo chat. Ele vai lá e te pergunta, não tem problema. Ele não precisa... Se você estiver lá online, você recebe mensagem. Se você não estiver online, você recebe mensagem do mesmo jeito. Você só não vai responder na hora. Mas você recebe a mensagem. Então, aqui você coloca as informações e a descrição. Aí você coloca o que você quer aqui. Né? Sei lá, vou colocar com quadra. Você pode colocar os detalhes do imóvel aqui. Certo? Coloca o valor de venda. Digamos que é 400 mil. Tá? Pode colocar o condomínio, IPTU, tudo mais. Certo? E você coloca as fotos aqui. Tá? Você coloca as fotos e escolhe a capa do imóvel também e cadastra. Bom, esse imóvel apareceu aí. Tá? Onde que ele apareceu mais? Onde que ele vai aparecer também? Ele apareceu aqui, ó, no cliente. Na tela do cliente. Por que apareceu na tela do cliente? Porque esse imóvel está no Jardim Paulista. E minha região de preferência é Jardim Paulista. Certo? Então, o cliente, se ele escolhe, a partir do momento que ele escolhe a região de preferência, todo e qualquer imóvel que é cadastrado por corretor vai aparecer na linha do tempo dele ali. Certo? Então, a questão da busca já melhorou muito nessa questão aqui. Eu não preciso mais buscar o imóvel vem até eu. O proprietário ele pode escolher até 12 corretores para trabalhar no imóvel dele. Certo? Então, assim, se ele quiser deixar exclusivo o imóvel para você,
ele escolhe só você e eu não quero receber mais solicitação. Eu cancelo essa solicitação e eu não quero receber. Mas, enfim, ele pode receber, ele pode deixar até 12 corretores trabalhar no meu imóvel, certo? Por que isso daí? Porque na hora que o cliente estiver procurando imóvel, ele vai falar com quem estiver online, certo? Se eu estou procurando imóvel, tem 12 corretores trabalhando nesse imóvel. Eu vou falar com quem estiver online para eu poder negociar, falar, marcar, agendar uma visita, entendeu? Então, se for uma exclusividade no caso, ele escolheria só um. Você conversaria com ele e falaria: você quer me dar exclusividade? Entendeu? Você conversaria com ele no chat se você quisesse uma exclusividade nesse imóvel, entendeu? Na verdade, ele tá querendo saber quando o corretor coloca o imóvel. Na verdade, o que eu entendi é o seguinte: se o corretor coloca o imóvel não vai aparecer para os outros corretores, o imóvel vai aparecer para um possível comprador que procurar o imóvel naquela região. Isso. Não vai ter conflito de um corretor pegar o imóvel do outro, pelo que eu entendi. É isso mesmo. Então, vamos só deixar as perguntas para o final, para a gente conseguir terminar a palestra. Tá? Então, aqui apareceu para o cliente, certo? Apareceu aqui para o cliente o imóvel cadastrado, ele pode mostrar aqui, certo? Ele pode ver o imóvel sem problemas e pode conversar também com o corretor. Esse que é o diferencial, porque você não tem mais aquela planilha do lado, aquele contato que você tem que ficar mandando contato e esperar esse contato ser retornado, entendeu? Você faz o quê? Você conversa com ele no mesmo instante. Você pergunta do imóvel, por exemplo. Você dá um olá aqui, ele já traz o imóvel que ele está falando, certo? E o corretor recebe essa mensagem para poder responder. Ou seja, isso é o tempo real. Você consegue fazer a sua divulgação e conversar com o cliente ao mesmo tempo, certo? E, bom, agora eu vou explicar para vocês como é que funciona no caso do pedido, certo? No caso da busca do imóvel. No caso, normalmente nos portais você faz essa busca aqui, certo? Você coloca o tipo do imóvel, o estado, cidade, bairro e as informações e faz uma busca do imóvel. Aqui, nesse caso é diferente. Você coloca também, claro, os dados, estado, cidade e bairro, certo? Deixa eu colocar. Você escreve aqui, certo? Digamos que eu também estou procurando imóvel no Jardim Paulista, certo? Quero comprar, certo? Um apartamento, padrão, dormitório, certo? E aqui eu escrevo o que eu realmente quero nesse imóvel, tá? Eu posso escrever qualquer coisa aqui de uma como piscina. Eu posso escrever qualquer coisa que seja específico, que eu não consiga colocar nesses campos aqui em cima, que é o que acontece nos portais. Você não consegue fazer isso. E aí eu envio esse pedido, certo? Eu envio esse pedido e vem aqui os imóveis que se encaixam dentro desse padrão, certo? Vem os imóveis que tem dentro da Start Imóvel com esse perfil. Bom, isso aqui seria uma busca normal. Você fala, não, ele está buscando um imóvel normal, assim como se busca num portal, certo? Mas aqui a questão é que você, corretor, recebeu também uma notificação. Que notificação é essa? É o pedido do cliente. Você recebeu o pedido do cliente aqui. Então, você soube da busca que ele fez, certo? E você vê que tipo de imóvel que ele quer. E é exatamente o que eu estava falando naquela hora. Que agora você sabe o que ele está buscando. E aí você pode indicar um imóvel para ele, certo? Você pode clicar aqui, ó, e indicar o imóvel da sua carteira de imóveis, certo? Você clica em indicar, ó, quero indicar esse imóvel. Pronto. Você indicou o imóvel para o cliente, certo? E ele recebeu aqui a notificação de que você indicou esse imóvel. E eu já vou explicar ali para vocês. O que eu vou explicar aqui agora é o que ranqueia isso aqui, que é o ranqueamento. Normalmente, você vê nos portais, tem os ranqueamentos, né? O que é o ranqueamento? Que imóvel que fica no topo, que imóvel que fica por último, o que acontece aqui?
Bom, o ranqueamento é exatamente feito por isso. Quantas indicações que o imóvel teve? Certo? É esse número aqui, ó. Quanto mais indicações o imóvel tem, mais no topo ele vai ficar. Então, assim, esse imóvel foi indicado para 3, 4 clientes. Então, ele vai ficar no topo, se ele for o mais. Se ele tiver 3, né, está vendo que o de baixo tem uma indicação. Certo? Então, além disso, eu não tenho mais a questão de ter que aquela questão do cadastro. Eu posso vir aqui e conversar com o corretor sem nenhum problema. E aqui é notificação, tá? O corretor indicou o imóvel para ele. E ele vê esse imóvel aqui, ó. Ele foi lá na questão aqui, viu, indicou o imóvel. Esse imóvel aqui, tá vendo? Esse imóvel ele foi indicado para um pedido, certo? Então, o que a gente fez aqui? A gente inverteu a questão. Por quê? O cliente ele pode fazer um pedido de imóvel e pode sair, entrar em outro site, ver outras coisas. Enquanto isso, existem corretores que estão trabalhando para ele, procurando imóvel, enviando imóvel, indicando imóvel para ele. E aí, ele vê essa indicação e ele pode conversar no mesmo instante. Ou seja, tudo está acontecendo em tempo real, tudo está acontecendo na hora. Entendeu? Você não tem mais esse tempo de espera. Certo? Bom, existem umas outras questões, que é o seguinte, você deve ter passado por isso. Na hora que você vai, que o cliente, você vai mostrar um imóvel para o cliente, você já agendou com o cliente, já está tudo certo. E aí, geralmente, o cliente não vai ver um imóvel só com você, ele vai ver com 2, 3 corretores. Né? Normalmente, principalmente locação, não sei se é com vocês, né? Mas normalmente ele vai ver mais de um imóvel. E aí ele chega lá para você e fala, ó, desculpa, mas qual o seu nome mesmo? Que imóvel que a gente vai ver? Né? Qual o valor do imóvel mesmo? Então ele não tem essa informação, certo? Ele não vem com essa informação. Normalmente ele chega lá e pergunta para você. Nesse caso aqui, esse problema não existe, porque se ele marcou, digamos que ele veio aqui e conversou com você no chat, certo? Agendou uma visita com você na hora, sem precisar de ficar ligando ou mandando e-mail, ele agendou uma visita com você na hora, e aí ele fala, então está agendado esse imóvel aqui, vamos ver. E aí ele chega, clica aqui, fala, vamos agendar quando? Foi sábado? Vamos sábado às 10 horas. Pronto. Confirma o agendamento? Confirma. Então, o cliente tem isso, ele pode agendar, e aqui em cima está a data, horário e o corretor que ele vai. E aí, digamos que ele marca, sei lá, 10 visitas, ele vai chegar aqui no dia da visita, certo? Se ele marcou todos os imóveis para ver num sábado, por exemplo, ele clica aqui na carteira de visita e imprime. Certo? Ele imprime, ele chega lá, ele já sabe quem é você, já sabe quem que vai ver, qual horário que ele vai ver. Então, ele tem um controle maior do que acontece. E é até bom para não atrasar a visita, né? Normalmente, tem esse problema, os clientes, às vezes, atrasam as visitas, certo? Ou, se ele quiser colocar na carteira de favoritos, ele clica aqui e pronto, está na carteira de favoritos. Tá? Então, basicamente, o sistema ele funciona o quê? Tudo em tempo real, porque isso é um trabalho que você demoraria, sei lá, semanas ou meses, porque até você captar o imóvel, até você publicar o imóvel, até o cliente ver esse imóvel e você agendar a visita, demora um tempo. E aqui não. Imagina que você pode estar, nem no seu horário comercial. Digamos que você está à noite lá, ou no final de semana. Você entra na Start Mob lá, sei lá, cadastra o imóvel, você vê que tem um novo imóvel cadastrado na sua região, e aí você solicita a captação e o proprietário aceita, fala, não, tranquilo, pode trabalhar no meu imóvel, e você já publica esse imóvel, assim. Vou até colocar aqui. Espera aí, só um minutinho. Aqui você já publica o imóvel aqui, ó. Você pode colocar o imóvel, certo? Que você quer publicar, da sua carteira de imóveis, certo? E aqui você coloca, não sei, de repente o imóvel está em promoção, alguma coisa, você coloca, baixou o preço, certo? Digamos que você coloca, baixou o preço.
Aí você publica. Você fez uma publicação do seu imóvel, ou seja, você vai estar sempre renovando, o seu anúncio. Então, você não vai ficar dependendo do cliente ficar fazendo busca no imóvel. Ele entra no sistema e ele já vê os imóveis que estão em cima, entendeu? E ele aparece aqui também, porque está no Jardim Paulista esse imóvel, certo? Então, essa publicação ela aparece aí também, para o cliente que tá vendo, tá vendo? Agora baixou o preço, olha lá. Então, ele pode ir no momento... Então, em pouco tempo, imagina, o proprietário mandou o imóvel para você, você captou, certo? Você publicou o imóvel na Startmob, e aí você viu que, como você já acabou de captar o imóvel, você pode indicar para um pedido que você já tinha, certo? Você vai lá e indica esse imóvel, o cliente já fala com você no chat, você já agenda a visita, entendeu? Então, uma coisa que demorava muito, você fez em pouco tempo, tá? Então, basicamente, o Startmob funciona desse jeito. Tem muitas outras funções, tá? Você pode procurar, tem muitas outras questões aqui também. Então, eu até vou mostrar para vocês aqui, tá? O próximo slide aqui. Próximo slide aqui, a nova forma de ranqueamento, certo? Que vocês já viram, que é aquela forma de ranqueamento que eu falei para vocês, certo? Deixa eu entrar aqui no próprio Startmob, tá? Isso é uma base teste, tá? Que eu estou fazendo aqui. Então, isso é uma base teste. Aqui é o próprio sistema mesmo, certo? Aqui é o próprio sistema. Então, aqui é o sistema mesmo lá da Startmob. Então, o que acontece? Então, você tem... Não tem duplicidade de imóvel, e normalmente, o que acontece? Se o proprietário vai em 3 imobiliários e deixa o imóvel com 3 corretores, é capaz esse imóvel aparecer 9 vezes em 3 portais diferentes. Então, a mesma informação várias vezes. Outra coisa aqui é que, quando o proprietário cadastra o imóvel, ele pode... Qualquer alteração que ele fizer, se ele alterar o preço, se ele alterar a finalidade, qualquer coisa, você é notificado. Fala, o proprietário mudou tal informação. Então, você não precisa mais ficar fazendo essa atualização, certo? Bom, não tem paginação. Você vê nos portais, normalmente, tem paginação de imóvel. Aqui não tem paginação, você vai descendo. Enquanto tiver imóvel, você desce, certo? Até mesmo nas buscas, você não tem a paginação. Você não precisa sair da tela para você ver o imóvel, certo? Você não precisa sair da tela. Normalmente, você sai da tela para você poder ver o imóvel. Então, esse problema também não existe. Corretor autêntico, é o que eu falei para vocês, que é um controle nosso para você poder ser autêntico. A facilidade de acompanhar a alteração do imóvel, que eu falei para vocês, ele pode alterar e vocês ficam sabendo dessa alteração. Tá? A inversão na captação e a inversão na busca, né? E normalmente você ia atrás do imóvel, agora o imóvel vem até você. Normalmente o cliente fazia a busca, agora a busca vem até você. Tá? Então, é essa inversão. Então, tudo integrado aí 24 horas por dia. Aí, você pode trabalhar à noite, você não precisa estar no seu horário comercial para fazer isso, certo? E aí você pode responder o cliente no mesmo instante. Tá? Bom, a palestra é essa. Para finalizar aqui, eu até fiz uma brincadeira aqui, Gil, obrigado, né, de nada, para exatamente para demonstrar o que é o tempo real. É de o cara falar e você já responder no mesmo instante, certo? Então, para finalizar, sim, então, o que acontece? Bom, você deve estar perguntando com certeza, pô, é de graça, ótimo, mas e aí, como é que faz? A Startmob vai se virar aí, vai vender bala na rua? Não. O que acontece? Como tem a região de preferência, onde o cliente coloca a região que ele quer, né, e aparece todos os imóveis, nós pensamos uma forma também, que vamos implantar futuramente, que é nada melhor do que o cliente saber o que tem nessa região, certo? Bom, se eu quero imóvel no Jardim Paulista, eu coloco região de preferência Jardim Paulista. Então, além dos imóveis no Jardim Paulista, ele vai saber se tem academia, se tem
se tem salão de beleza, se tem shopping, o que tem lá, entendeu? Então, assim, eu quero saber o que tem nesse local, certo? Então, aí, no caso, essas publicidades localizadas serão cobradas, certo? Ou, se você quiser, sei lá, colocar um empreendimento, tem um empreendimento novo no Jardim Paulista. Então, você vai colocar essa publicidade, e todo mundo que tem interesse em imóvel no Jardim Paulista vai receber isso também, certo? Bom, então, a ideia da StartMob é basicamente isso, certo? Não é ser um portal, não é ser nada disso. Nossa intenção, o que a gente fez? A gente pegou tudo que acontece no mercado imobiliário e colocamos online. Para quê? Para facilitar essa comunicação, facilitar tudo isso. Tá? Nossa ideia futura é que a facilidade de comprar imóvel no futuro seja tão fácil quanto você comprar um computador. Certo? Então, essa é a nossa ideia, fazer com que a coisa aconteça mais fácil e mais rápido. Tá? Então, basicamente é isso, e obrigado aí por vocês terem assistido. Boa noite, José Catarinacho. Uma pergunta que eu tenho em relação ao programa que vocês vão fazer para vocês tornar isso conhecido para o público em geral. Você está falando que é a divulgação? É. Sim, não, a divulgação... Se essa divulgação, não adianta a gente... Não, com certeza. Não, nós estamos divulgando em diversas mídias de Google e todas, Facebook, então, todas elas. Então, a divulgação não tem problema, porque a gente já está divulgando e sempre tem novos usuários. Certo? Okay. Obrigado. Eu vendi um apartamento, fiz uma parceria recentemente com 3 corretores. Parabéns para aqueles que estiverem assistindo aí a TV Cresce. Uhum. E assim, eu acho que abriu uma brecha para os corretores mais espertos, que têm mais experiência no mercado. Certo. Que quando se divulga esse imóvel, que aquele corretor já conhece a planta, sabe que é um bom negócio, ele corre lá no proprietário e tenta pegar a opção. Certo. Essa é uma brecha que acho que abriu. Desculpa, eu não entendi exatamente. O fato de estar divulgando no seu sistema, no... Como é que chama? StartMob. StartMob, é que, veja, todos, como vai ser divulgado, os corretores passam a ter conhecimento da divulgação desse imóvel. Certo. Eu conhecendo o imóvel, que é um bom negócio, quer dizer, eu vendo esse imóvel, como eu conheço, então eu vou correr na frente para tentar vender esse imóvel. Certo. Tá? Eu acho que é uma brecha que abriu para os mais perto. Eu acho que esse mesmo problema pode existir em todo o portal. Se você procurar os imóveis nos portais, você também tem esse tipo de imóvel, não tem? Você não cadastra lá e qualquer um pode ver? Mas o que aconteceu recentemente, o proprietário divulgou o imóvel, eu peguei a opção, tá? Então não tinha como os corretores tratar diretamente com o proprietário. Então, os corretores ligavam para ele, ele mandava tratar comigo. Então. Porque tinha opcionado. Porque você tinha possibilidade. Exatamente. Não, então, aqui a possibilidade é a mesma. Ele abre para os corretores, então aquele que vir primeiro e solicitar, ele aceita ou não. Então, ele pode ter um ou mais para poder solicitar essa informação, entendeu? Então, assim, é uma opção do proprietário. Se ele quiser deixar só com você, ele deixa. Mas se ele quiser deixar com vários corretores, ele deixa também. Então, isso é uma questão de opção. É a mesma coisa que, por exemplo, se ele fizer isso fisicamente, se ele não utilizar essa StartMob, é a mesma coisa. Ele poderia vir até você e falar, você tem essa oportunidade aqui para você quer vender. Aí você fala, quero. Aí ele podia ir em outro corretor e fazer a mesma coisa. Entendeu? Então, ele poderia falar com você, eu poderia falar com diversos outros corretores. É porque esse foi um caso específico que você falou. Ele quis que você tomasse, ficasse com o imóvel dele, e qualquer outro corretor que quisesse entrar em contato, ele entraria em contato com você. Eu acho, para todos os efeitos, para a opção, eu acho que é interessante. Tá? Porque aí vai abrir uma brecha para aqueles mais espertos. Sem dúvida. Não. Você não tem problema. Ok, obrigado. Oi, Roger, boa noite. Boa noite. Meu nome é Celso. Eu fiquei só com uma dúvida. Essa questão do proprietário, o nome, os dados dele vão estar abertos para todo mundo está olhando isso? Não, jamais. Como é que é esse negócio que você vai? Eu não entendi direito. Quer dizer, ele vai autorizar ou não? Como é que eu vou chegar nele? Eu vou estar vendo como é que eu vou chegar no proprietário? A única forma de você chegar nele é se ele cadastrar o imóvel. Então, assim, se ele cadastra o imóvel e você está dentro da região de atuação do imóvel, se o bairro no Jardim Paulista e sua atuação no Jardim Paulista, você recebe esse imóvel. Entendeu? E aí você recebe o imóvel.
Se ele aceitar você como intermediador do imóvel dele, a partir desse momento você pode conversar com ele no chat. Mas antes disso, até mesmo para defender, né, a identidade do proprietário e do cliente também, você entra em contato com ele a partir do momento que você já tem o imóvel captado. Mas como é que eu vou entrar em contato com ele se eu não vou ter acesso a ele? Não, você tem acesso a ele a partir do momento que você já tem o imóvel. Entendeu? Então eu tenho que ter o imóvel. Claro. Você precisa, quando ele cadastra o imóvel ele aceita você como intermediador, aí você entra em contato com ele para ter mais detalhes do imóvel, alguma coisa. Não, porque fazendo um paralelo, vamos dizer, com os sites que existem hoje, aí, por exemplo, um gratuito, o LX Bom Negócio, que é a mesma coisa hoje em dia. Certo. Se eu captei o imóvel, eu vou lá e lanço o imóvel lá no site, faço o meu anúncio normalmente. Uhum. Aí quem tem interesse entra em contato e a gente recebe. Certo. Mas nem você fala até da questão de ter um chat para conversar. Às vezes a gente retorna, nem sempre o pessoal retorna na hora. Porque normalmente o cliente olha 700 mil imóveis, clica lá um monte, às vezes nem te dá retorno, nem nada. Entendi. Isso é um problema muito sério que eu tenho, acho que a maioria deve ter o mesmo problema. Entendi. Então, não sei. Então isso que você falou de captar, quer dizer, nós vamos captar o imóvel Certo. e lançar no site, é isso? Isso, exatamente. Você publica o imóvel que o proprietário cadastrou, entendeu? Porque não é ele que ele cadastra, mas você capta. Quando você capta, a partir do momento ele está visível no sistema. Então, se alguém buscar um imóvel, ele vai achar esse imóvel e vai achar você que está intermediando. Eu não consegui entender direito. Eu vou tentar entrar no site para tentar ler. Ele cadastra e eu vou captar como que eu vou captar? Você clica em solicitar captação. Você clica em solicitar captação. Eu também fiquei com essa dúvida. Deixa só eu entender essa questão, então. Vem cá. Olha só. Pelo que eu entendi, até para ajudar o colega, o proprietário cadastra o imóvel, e então é interesse dele de, vamos supor, vender o imóvel. Ele é o proprietário. Certo. O imóvel, então, ele não está público Não. para todos acessarem. Não Ok. Apenas vão acessar, vão enxergar esse interesse dele vender aqueles corretores que no seu cadastro enquanto corretor disser que atua naquela região. Exatamente. Ok. Por exemplo, o senhor atua em todo o município de São Paulo. Sim? Ok. Tem uma área específica. Então, vamos supor... Higienópolis, pronto. Então, ele trabalha em Higienópolis, os bairros satélites ali, próximos e tudo mais. Se um proprietário cadastrar um imóvel ali do lado do shopping, na Avenida Higienópolis, maravilha, eu, Anderson, que quero comprar um apartamento lá, não enxergo ainda esse imóvel. Mas ele, corretor, que disse no site que ele trabalha em Higienópolis, ele enxerga isso. Exatamente. E aí, pelo site, sem ter os dados de contato do proprietário, ele clica lá e fala, eu topo trabalhar esse imóvel. Exatamente. Quando ele falar, eu topo trabalhar esse imóvel, então o imóvel se torna público para todo mundo. Exatamente. Mas não os dados do proprietário, os dados dele. Os dados, exatamente. Tá bom. Então eu, enquanto futuro comprador, vou poder visualizar agora isso nesse portal e vou poder falar, quero mais detalhes deste imóvel. Exatamente. E essa informação vai para ele, que é o corretor. Exatamente. Ele entra em contato com ele. Mas você falou que não teria... Agora ficou mais claro, mas você falou de não ter duplicidade, mas você, ao mesmo tempo, disse que podem até 12 pessoas, 12 corretores trabalhar o mesmo imóvel. Não tem duplicidade. Eu não entendi também essa questão. Não tem duplicidade, mas 12. Não tem duplicidade de imóvel. Não tem como o mesmo imóvel aparecer duas vezes no sistema, entendeu? Mas se 12 corretores ele autorizar 12, os 12 vão ter... Exatamente, os 12 vão ter acesso a esse imóvel. Só que ele não vai precisar de cadastrar de novo o imóvel está lá, entendeu? Ele vai precisar de cadastrar de novo. Isso significa que o proprietário, vamos lá, o proprietário cadastrou imóvel, ele falou, topo trabalhar. Certo. Mas ela também falou, porque ela trabalha a região de Higienópolis, também topo trabalhar esse imóvel. São dois coisas. E o proprietário fala, tá bom, eu autorizo. Então o imóvel é um único post, é um único anúncio, uma única aparição que ele tem no site. Exatamente. Mas tem dois corretores atuando. Exatamente. Okay. Eu sou o futuro... comprador. Sou interessado, proponente. Quero ver o imóvel, quero fazer uma proposta. Clico lá e falo, quero. Isso. Tanto ela quanto ele vão receber essa informação ao mesmo tempo? Na verdade, a pessoa escolhe quem que ela quer falar.
Se ela fala... Que pessoa escolhe? O comprador. Eu. Exato. Comprador. Você escolhe, você quer falar com ele ou com ela. E que critério eu posso usar? O site me dá algum critério? Não, ele não tem o critério, mas ele tem assim, por exemplo, ela está online e ele não. Então eu vou falar com ela porque ela está online. Tá online. Então, os dois estão offline, eu vou clicar em qualquer um. Qualquer um eu falo com... É o Unidunité no sorteio, né? Basicamente. Então aí vai meio que na sorte para esses dois. Ele escolhe. Tá bom. Mais ou menos que se fosse placa que você vai querer. Placa, vê um monte de placa. Exatamente. Placa no caso, fazendo uma analogia, como placa. Eu vou num imóvel, vejo 3 placas, acho a mais bonitinha e ligo. Exatamente. Temos 2 considerações aqui vindas de internautas. Obrigado. Isso. Internautas que assistiram a palestra. Uma da Ana Lúcia Babichak, da Praia Grande. Ela diz, boa noite. Essa é a parte interessante, né? Ela está lá, fora de São Paulo, está assistindo pela TV Cresce, abriu uma janela do lado no mesmo computador e já começou a fazer alguma coisa. Então ela coloca, boa noite, acabei de fazer o cadastro, já estou usando, legal, obrigada. Né? Obrigado. E o Mário, de São Paulo, que infelizmente não pôde estar aqui presente, mas nos acompanha pela TV Cresce, ele diz, agradeço a gentileza do colega, parabenizo pelo desenvolvimento do produto. Pergunta, qual é a aceitação do produto pelos proprietários? Já estou fazendo meu cadastro no site da StartMob. A aceitação, bom, está sendo boa, porque já tem imóveis cadastrados por proprietários, entendeu? Então, na verdade, está faltando o corretor nas regiões que esses proprietários cadastraram, entendeu? Então, é por isso que a gente está aqui divulgando isso aqui para os corretores, porque já tem imóveis que proprietários estão cadastrando para que sejam captados por corretores e não existe, em alguns lugares, não existe o corretor ainda na região específica. Roger, muito obrigado pela sua apresentação, pelo seu tempo. Obrigado a todos os corretores aqui presentes. O Roger vai ficar aqui mais uns 5 minutos para quem desejar ainda tirar alguma dúvida ou trocar cartões. Obrigado. Fiquem todos à vontade.